Olá, meu nome é Gabriela Carolina Montaldi. Meu nome é Caroline Lia. Meu nome é Gabriele Machado. Meu nome é Raquel Rodrigues. Meu nome é Thaís Angelotti. E meu nome é Luzia Bonin. O nosso trabalho é sobre a difusão da escola e a sociedade burguesa para a matéria de História da Educação 1 do professor Cláudio Machado. As características históricas políticas da Europa no século XII e XIII são marcadas por grandes mudanças, pois a partir do século XI a Europa passou por uma série de transformações que acabaram por levar à crise do sistema feudal, como novas técnicas agrícolas que aumentaram a produção das terras, desenvolvimento de pequenos comércios entre os feudos e aumento das disputas de terras por nobres. Em meio a esse processo, o Papa Urbano II convocou os cristãos europeus para uma guerra, a fim de tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Assim se iniciaram as cruzadas. Várias batalhas de europeus no Oriente Médio, que duraram de 1095 até 1291. As cruzadas reabriram as rotas de comércio dos europeus com o Oriente Médio e aceleraram a fragmentação do Império Árabe Muçulmano. Agora sobre a cultura. A cultura na Europa durante o século XII e XIII foi predominantemente marcada pela cultura medieval. A cultura medieval é um conjunto de manifestações filosóficas, literárias, religiosas e científicas, que misturam fatores das culturas grego-romana e germânicas. A Igreja Católica teve uma marcante dominância durante todo o período medieval, pois ela detinha cerca de 1/3 das terras cultiváveis, o que lhe garantia um considerável poder econômico. Além disso, a educação ficava a cargo da Igreja, onde todos os saberes eram cheios de religiosidade, o que acabou motivando os renascentistas a denominar esse período histórico como Idade das Trevas. Somente uma minoria da população medieval sabia ler e escrever, pois somente os filhos dos nobres tinham acesso à educação. E na maior parte do período medieval, o latim foi a língua oficial. A instituição escolar que se desenvolveu a partir do século XII foi a escolástica, um método pelo qual se pretendia descobrir a verdade através da dialética. Esta forma de ensino se desenvolveu nos monastérios e nas escolas das catedrais, até a criação das universidades, as quais ainda estavam muito ligadas à Igreja durante todo o século XII. Na arquitetura medieval destacaram-se os estilos romântico, caracterizado pela austeridade e solidez, e pelo estilo gótico, marcado pela leveza e formas esguias. A música também recebeu grande influência da Igreja, como o canto sacro, especialmente o gregoriano de Gregório Magno, que é o Papa Gregório I, composto por vozes masculinas em formato de coral. A literatura medieval foi marcada pelo uso do latim na maioria dos textos, os quais repercutiam os temas religiosos e existenciais da moral cristã. Quanto aos aspectos científicos medievais, merecem destaque a alquimia, de influência notadamente árabe, bem como a medicina, influenciada por médicos gregos e orientais. Nós vamos falar sobre as 4 características mais importantes do texto. O autor frisa sobre a escola e como ela funciona. Então, a escola é formada pela retórica e pelo pensamento pedagógico. Então, ela existe porque tem 3 tipos de condições para ela existir: tecnológica, política e econômica. E a escola, ela é concebida a partir de 2 pontos importantes: a cultura e as forças dominantes, que são as elites. Um exemplo disso é no Império Romano a grande influência da Igreja. A Igreja que influenciava diretamente na educação, tanto que os clérigos são os únicos responsáveis pela instrução, deixando para os grandes senhores apenas uma força para reafirmar os valores passados por eles, e para os servos apenas a função de produção de recursos para aquele sistema. Esse modelo ele é de tarefas destinadas
e o objetivo dele é impressionar pelas palavras e pelas pregações, como que eu posso falar? Pela verdade revelada da igreja. Então, os clérigos passavam os valores morais da igreja através da educação, e frisando que somente eles que participavam desta forma de educação. O texto também refere-se, sobretudo, sobre a importância da formação dos clérigos. Então, para assegurar o funcionamento da igreja e a unidade dela. Porque a população só se preocupava com a parte agrícola e militar. Então, a parte de conhecimento, de passar o ensinamento para frente, ficava nas mãos dos clérigos. E as escolas clericais tinham como principal ênfase as disciplinas do trivium, que é a gramática, a retórica e a dialética. Dentre as três, a mais importante, que eles tinham como maior objetivo de passar para frente, era a gramática. E porque eles diziam como se fosse o coração do trivium. Além disso, o Durkheim também fala sobre a gramática e ele cita ela como considerada como uma arte por excelência. E a partir disso, os clérigos tornam-se praticamente os únicos a dominar a gramática e a escrita, como a Luzia falou, e dando condições e conhecimento para apoiar a burocracia laica. E a partir disso, na Europa, as escolas estavam nas mãos dos clérigos e localizavam em mosteiros, catedrais e igrejas paroquiais. Eu vou falar também um pouquinho sobre quando a civilização começa a sofrer contínua pressão. Então, as explicações religiosas começam a se tornar frágeis, né? E começa a busca por novas referências culturais. E dentre essas referências, eles começam a apoiar na racionalidade, né? Então, o empirismo e na ciência. E alguns exemplos, a gente tem a geometria analítica com Descartes, o cálculo, a matemática e a astronomia com Newton, numerosas invenções de instrumentos novos como o telescópio, microscópio composto, o barômetro e várias descobertas posteriormente que ajudaram no avanço da medicina. Então, assim a filosofia passa a ser dominada pelo racionalismo. Voltando no que o autor quer dizer, ele fala que a escola, a educação, ela é extremamente influenciada pelas forças dominantes que são as elites. Então, o que eles vão pregar, os valores da escola, para quem essa educação é destinada, é voltada para as pessoas de classes dominantes. Um grande marco do século XV e XVI foi quando os renascentistas eles queriam substituir as escolas do clero por escolas laicas. O renascentismo ele basicamente se constitui pela ideia de renovação e foi um movimento intelectual e elitista que buscava a verdade a partir de seus antepassados e suas experiências. Os renascentistas eles queriam ensinar não somente o pessoal do clero, mas também as crianças pobres. Eles queriam aprofundar e generalizar as ideias características do movimento sem fragilizar a ideia cristã do mundo. Com essa dificuldade que levou ao humanismo, que se baseia no desejo de alcançar a individualidade e usar a razão para contemplar a própria existência. Com isso, com o encaminhar, foi quando surgiu a reforma, né? Que teve a reação da Igreja Católica, que se apropriou da sua cultura e se consolidou com o movimento. O movimento ele foi protagonizado pelos irmãos da escola cristã, que eles criaram uma ordem, né, o S. João Batista de La Salle, em 1964. Ele criou uma ordem que se dedicou à instrução gratuita para crianças pobres do ensino elementar. A ordem, com o tempo, ela foi aumentando e se estendeu por várias partes da Europa e contribuiu para a instrução de centenas de milhares de crianças. A educação popular ela é fundamentalmente orientada pela caridade cristã, que era a vontade de salvar os filhos dos miseráveis.
corrompidos pela imoralidade, pela ignorância, pela indisciplina e pelas práticas pagãs e pecaminosas. A ideia fundamental de João Batista em 1684 era de instruir as crianças do povo na obediência, nos princípios da doutrina cristã e de preparar uma vida social e profissional dentro da tradição familiar. Vou falar também um pouco sobre a Europa Ocidental. Nessa época, a parte da Europa, ela conheceu a escola associada à igreja para formar os clérigos. E também o autor destaca no texto que a escola era uma instituição unida com o desenvolvimento da burguesia, querendo relacionar o desenvolvimento da escolarização com o crescimento econômico e aumento da população burguesa. O autor destaca a importância da escola para a educação de crianças e adolescentes. Além de promover o intelecto, a escola abrange a socialização, disseminando valores perante a diversidade. A aceitação da importância social da escola naquela época ocorreu a partir da visão da instituição como preparadora perante as exigências da sociedade econômica e burocrática. No entanto, foi vista principalmente como difusora de uma ideologia essencial que harmonize diferentes classes sociais, grupos com culturas, objetivos e ideias distintas, levando-os ao respeito e à cidadania. Portanto, o texto pode ser relacionado com debates atuais sobre a importância da obrigatoriedade da escola na educação brasileira, uma vez que o homeschooling tem ganhado espaço e voz na educação. O autor cita também a criação da laicidade nas escolas e a instituição alcançando a população como um todo, e não somente a burguesia e classes de elite. A leitura do texto é importante para compreender sobre o início do domínio da ciência e a filosofia sendo dominada pelo racionalismo. Com o desenvolvimento do empirismo e das experiências, as discussões sobre o método científico têm grande reflexo dentro do pensamento pedagógico.